Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que bom encontrar com você nessa quarta-feira, dia 19 de agosto do ano de 2020. Continuamos na nossa empreitada, que eu digo que é uma prioridade para esse tempo. A empreitada, a prioridade de estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Queridos, num tempo assim de tantas incertezas, o que pode nos dar certeza é a direção do Santo Espírito de Deus. Então, o que nós temos que ter sede e fome nesse momento é de ouvirmos, aprendermos, entendermos a palavra de Deus para colocá-la em prática. É por isso que nós estamos estudando agosto de Deus, dando assim continuidade ao nosso desvendar das parábolas. Como eu disse na semana passada, nesse mês de agosto nós desejamos dar continuidade ao que foi feito no mês de julho, recebermos pastores amigos para juntos desvendarmos a palavra de Jesus. Porque foi tão gostoso que quando é tão gostoso, com certeza a gente precisa sim dar continuidade, a gente precisa assim avançar no propósito. Nesse mês de agosto, então, na primeira quarta-feira, ouvimos o pastor Paulo, o nosso pastor Paulo, e foi assim tremendo, uma palavra de Deus aos nossos corações. Na semana passada, recebemos o pastor Alberto Seiruoc, da Igreja Batista Central de Tanguá. E como foi gostoso receber esse querido amigo, que ensinamento, né? Eu fiquei ouvindo durante a semana como foi preciosa essa ministração aos nossos corações, aos corações de alguns dos irmãos. Hoje não será diferente, tenho certeza disso. O quanto a palavra de Deus vai acrescentar ao nosso coração. Então, nesse dia, nessa noite de quarta-feira, vamos estar recebendo o meu amigo pastor Célio Garcia, da CIB de Tanguá, segunda Igreja Batista de Tanguá, conhecido dos irmãos. Afinal, a nossa igreja é filha da CIB de Tanguá. Tenho tido assim, o privilégio, o prazer de trabalhar com o pastor Célio como vice-presidente dele na Ordem dos Pastores Batistas Nova Betel, não é isso? E essa troca tem sido muito importante para mim, de grande valia, de crescimento. Célio Garcia é um jovem pastor, porém ávido por conhecimento, se aplica muito ao estudo, então com certeza tem muita coisa boa para compartilhar conosco. Desde já, meu pastor, eu te agradeço, porque eu em particular sei como foi difícil para você conseguir um tempo para se dedicar a nós, diante de tanta correria, diante de tantas coisas a serem resolvidas, e ainda assim, conseguiu abrir uma brecha para nos ajudar nessa noite no sermão expositivo sobre as parábolas de Jesus. Tenho convicção que vem coisa boa por aí. Desde já te agradeço, pastor Célio, pelo seu cuidado conosco, com a Igreja Batista de Bandeirantes. Também agradeço a sua esposa, Carol Garcia, minha amiga, que eu deixo um grande beijo para ela, porque eu sei, que ela esteve trabalhando junto com o Jean Lucas para nos ajudar a colocar esse vídeo aí, à disposição dos queridos irmãos, das casas, dos lares que nós vamos entrar nessa noite. Meu pastor, Bandeirantes é tua casa. Aonde eu estiver, o Senhor também tem livre acesso. Aonde o pastor Paulo estiver, você também tem livre acesso. Quando eu comentei com o pastor Paulo que você viria, ele também se sentiu muito honrado e muito feliz. Recebemos com o amor de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando diante da Tua palavra, de ouvi-la, de entendê-la. E eu creio, em nome de Jesus de Nazaré, através do Teu Santo Espírito, a sermos incomodados a colocá-la em prática. Abençoa o Teu filho, pastor Célio. Abençoa a sua família, a sua esposa, em nome de Jesus de Nazaré. Abençoa o seu ministério, a sua igreja, quando nós, ó Deus, estamos em Tanguá, orando por todas as igrejas, pelos pastores amigos,
para que nós possamos vencer esse tempo em nome de Jesus, ó Pai, através, ó Deus, da dependência total do Senhor. Pai querido, em cada lar que nós vamos chegar essa noite, que pessoas sejam vigorosamente renovadas pelo poder que há na Tua palavra. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem para cá, meu amigo pastor Célio Garcia, e entregue-nos o recado de Deus que eu sei que Ele colocou no seu coração para nos abençoar. Olá, meus irmãos da Igreja Batista em Bandeirantes. Que bom podermos estar aqui juntos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Célio, pastor da Segunda Igreja Batista em Tanguá. E atendendo o pedido, o convite da pastora Elisiane, eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus, uma mensagem vinda de Deus, da palavra de Deus para os nossos corações. Já deixo também um abraço para o pastor Paulo Afonso, a sua esposa, e para todos os membros desta querida igreja. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês em Lucas capítulo 15, e eu quero te convidar a abrir o texto. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Interessante que esse capítulo 15, ele fala de 3 parábolas. E as 3 parábolas querem dizer a mesma coisa. Então, nós vamos meditar na primeira parábola e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a palavra na nossa mente, no nosso coração, que o Espírito Santo nos ilumine para que venhamos entendê-la. O tema, a parábola da ovelha perdida. Então nós queremos pensar sobre o amor de Deus para conosco. Interessante que o versículo 1 e 2 vai falar que ali estavam os publicanos e os pecadores para ouvir Jesus. E os fariseus começam a criticar porque eles falavam que os publicanos e os pecadores eram pecadores. A concepção que eles têm é de um Deus que não aceita pecadores. Era uma concepção do Antigo Testamento, de um Deus de justiça. Eles não conseguiam ver o Deus de amor já no Antigo Testamento. Mas a concepção que nós temos no Novo Testamento, que é a dos dias de hoje, é que o nosso Deus, ele é um Deus de justiça, mas ele é um Deus de amor. Ele não aceita o pecado, mas ele busca o pecador. O Espírito Santo está justamente trabalhando na vida das pessoas para que o aceite Jesus, para que aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que venhamos deixar de ser pecadores, mas sim
pecadores justificados por Deus. Aqui se une a justiça e o amor de Deus. Deus cumpre a sua justiça enviando seu Filho para morrer por nós. E Deus também demonstra o seu amor quando ele dá a vida do seu Filho por nós. Jesus nos ama, ele deu a vida dele por nós. Sendo assim, a parábola da ovelha perdida vai falar justamente de uma ovelha que estava perdida e que Deus veio salvá-la. A dracma perdida vai falar justamente do mesmo tema, que Deus procura a única dracma que estava perdida. E a última parábola desse capítulo vai falar do filho pródigo, e ali tem um elemento novo que coloca o irmão do filho pródigo como o fariseu, que reclama, que fica triste quando Deus busca, salva e abençoa aqueles que estavam perdidos. Eu quero me apegar somente à parábola da ovelha perdida, e a primeira lição que nós aprendemos, lembrando que parábola é uma história fictícia que representa algo real, então estamos falando de ovelhas e estamos falando de pastor, mas na verdade o pastor é Deus e a ovelha somos nós. Sendo assim, a primeira lição que nós aprendemos é que Deus nos ama individualmente. Observa que 99 ovelhas estavam sãs e salvas, mas Deus individualmente, ele olhou para mim, olhou para você, olhou para aquela ovelha que estava perdida e foi em nossa direção e procurou e nos salvou. Deus, ele olha para o meu coração, para o seu coração, para a minha necessidade, para as suas necessidades, para as nossas lutas. Deus olha individualmente para cada um de nós. O olhar de Deus é para toda a sua criação. O olhar de Deus é para cada criatura sua. O olhar de Deus é para cada filho seu, porque filhos são somente quem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui nós temos o encontro da graça de Deus, o presente merecido de Deus, a salvação que nós não merecíamos. Deus dá individualmente mediante a decisão de cada um de nós. Deus nos salva, Deus nos protege, Deus cuida de nós. Deus te salvou, Deus te protege e Deus continuará cuidando de você. A segunda lição que aprendemos é que Deus nos ama individualmente. Ele nos ama, Deus também cuida de nós individualmente. Observa. A primeira lição, Deus nos ama. A segunda lição, Deus cuida de nós individualmente. Deus, em uma mensagem, ele fala aos nossos corações individualmente. A mesma coisa que fala comigo não fala contigo. A mesma coisa que fala contigo não fala comigo e não fala com os outros irmãos. Porque com cada irmão, com cada pessoa, Deus fala individualmente. Observa que na parábola, o pastor ele sai e vai em direção àquela ovelha perdida e ele pega aquela ovelha e coloca nas costas e com toda alegria ele conduz essa ovelha para junto das outras. Ele não faz essa ovelha caminhar na sua volta, ele literalmente ele pega e carrega essa ovelha.
Muitas vezes nós fomos carregados. Muitas vezes Deus nos carregou no colo. Muitas vezes Deus conduziu a nossa vida de tal forma que nós nem percebemos. Aliás, aquela parábola de Jesus no mar, onde uma pessoa sonhou e estava vendo que na sua vida tinham duas pegadas na areia, que era a dele e a de Jesus. Mas nos momentos mais difíceis, ele percebeu que só tinha uma pegada na areia. E ele falou: Senhor, por que no momento mais difícil você me deixou, o Senhor me deixou? E a resposta que o pastor, o Senhor Jesus, o nosso Deus, deu foi: nos momentos mais difíceis, só existia uma pegada, um par de pegadas. Era eu que estava te carregando no colo. Você não estava sozinho. Aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. E eu te carregava no colo. Então observa. Aprendemos que Deus nos ama individualmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas observa também que Deus cuida de nós individualmente. O Espírito Santo de Deus mora individualmente em mim e em você. E vai trabalhando em nós. E vai nos moldando. E assim nós vamos crescendo para a honra e para a glória de Deus. Um cristão que continua da mesma forma, desde quando aceitou Jesus até os dias de hoje, é porque nunca deu lugar ao Espírito Santo. Não permitiu que o Espírito Santo moldasse essa vida. Terceiro, Deus quer que vivamos em comunidade. Observa que o pastor foi lá, pegou a ovelha e trouxe para junto das outras ovelhas. Ovelhas procuram estar juntas. Quando o pastor ele olha para aquela ovelha andando sozinha, percebeu que ela estava em perigo, percebeu que ela não teria quem iria alimentá-la, percebeu que ela iria sofrer no frio da noite, percebeu que os animais ferozes poderiam estar ali e matá-la. Então, meu amado, minha amada, Deus quer que vivamos em comunidade. Deus quer que vivamos em igreja. Deus quer que estejamos juntos. Deus quer que tenhamos pastores para cuidar de nós. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus nos deu pastores para cuidar de nós. Sendo assim, não importa quantas ovelhas Deus tem nesse aprisco, não importa quantos membros temos na nossa igreja, Deus ama, Deus cuida, Deus nos dá pastores para que sejamos cuidados individualmente. Para concluir, eu quero estar trazendo para você algo muito importante que ainda fala sobre a comunidade. Quando no versículo 5 diz: achando a ovelha, põe sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A minha ovelha perdida está falando da alegria de Deus, quando Ele salva
cada um de nós. Quando ele salva aqueles que estão perdidos. Interessante que Isaías 40:11 diz: como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e o carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Observa que aqui ovelhas estão no plural. A ovelha aqui, ela está em um grupo, são ovelhas. Se encontra no plural. É o lugar onde as ovelhas estão reunidas. Interessante que, para encerrarmos, precisamos enxergar essa figura de igreja. Por quê? A igreja é o corpo de Cristo. Esta parábola fala do sumo pastor, o nosso pastor, o Senhor Jesus, indo atrás de uma ovelha. O apóstolo Paulo ele vai construir esta visão de igreja como corpo de Cristo, onde cada um é um membro. Significa que a igreja, corpo de Cristo, deve buscar as ovelhas que estão perdidas. Igreja Batista do Bandeirantes, a nossa função como igreja é orar pelos perdidos, é orar por aqueles que estiveram com os irmãos e agora estão fora, é telefonar, é buscá-los para que eles voltem para a comunidade. Deus presente no mundo é a igreja. Jesus Cristo presente no mundo é a igreja. A igreja é a manifestação de Deus nesse mundo. E devemos agir como Deus agiria. Devemos agir como Cristo agiu. Devemos agir como Cristo fez e faz. Nós representamos Deus na terra. Igreja Batista do Bandeirantes. Não podemos agir como fariseus, que olhavam para os pecadores, apontavam e queriam distância. Devemos agir como Jesus, que olhavam para os pecadores, se aproximavam e resgatavam as ovelhas. Por quê? Simples. O fariseu ele se achava perfeito e não precisava de Deus, mas os pecadores reconhecem que são falhos e precisam de Deus. A salvação é para todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que aceitam a obra salvífica de Jesus em suas vidas. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Que Deus te abençoe. Eu ainda estou querendo muito tossir, por isso que em alguns momentos eu estou travando, mas graças a Deus eu consegui trazer essa mensagem, mesmo depois dessa recuperação que é um pouco longa do Covid-19. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nessa hora entregar a Igreja Batista do Bandeirantes, os seus pastores, pastor Elisiane, pastor Paulo Afonso, cada membro, Pai, desta igreja que mora no nosso coração. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando esses irmãos, que eles venham entender que como parte do corpo de Cristo, a função de cuidar, de buscar as ovelhas, de pregar o evangelho é de todo o corpo e não somente dos pastores. Pai querido, que os meus irmãos possam, nesta hora, estar lembrando do quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor cuida deles individualmente e também, Pai, da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um na obra, na missão de salvar os que estão perdidos. Obrigado por tudo, Senhor.
Obrigado pela graça, o favor imerecido, o presente merecido por nós e para nós, Jesus Cristo. Obrigado por essa oportunidade, onde o Senhor nos lembra que o Senhor mora em nós individualmente, trabalha em nós individualmente, nos salvou individualmente e nos transforma individualmente. E nós oramos, agradecidos por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe abundantemente. Cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.